Eu acho assim, no nível que a gente chegou, que os blocos chegaram, principalmente em São Paulo, né? Porque no Rio de Janeiro, eu acredito que já era uma cultura que já estava mais implementada. E isso, pra opinião própria, assim, não sei se tem um levantamento. Hoje em dia, eu acredito que o carnaval de São Paulo já tá, o pré-carnaval, já tá maior que o do Rio de Janeiro, na questão de blocos, assim. Um salve, povo, bem-vindos a mais um podcast do Ibra, hoje um pouquinho diferente. Eu estou na minha casa, o Lucas está lá no estúdio do Ibra, né? E o Lucas Almeida, que está aqui com a gente, ele vai se apresentar. Tudo bom, Lucas? Tudo bem, Sidney? Tudo bem, pessoal? Sou o Lucas, convidado aí para participar aqui do podcast do Ibra. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bacana. E o Lucas, que está aí nos estúdios, tudo bom, Lucas? Olá, Cisney. Olá, Lucas. Prazer em falar com vocês. Podcast hoje muito especial com o tema Carnaval. Ô, Lucas, pega o positivo aí, que eu tô sendo positivo. Opa! Esse é o positivo. Você não pode deixar de se inscrever no nosso canal. Dê um like, ative as notificações para você receber todas as informações do podcast Ibra Talks. Comente lá, porque o nosso podcast tá bombando. Bacana. E vamos falar do nosso patrocinador, o Lucas, fala aí pra gente. Perfeito, Sidney. HTM Vert. HTM Eletrônica está no mercado há mais de 25 anos, desenvolvendo e fabricando equipamentos com alta tecnologia, design exclusivo e garantia de resultados. Hoje, a HTM Eletrônica é líder em inovação, resultados e segurança. Assim como a sua origem, a HTM Vert tem como compromisso oferecer ao mercado os melhores e mais eficazes produtos, integrando o conhecimento científico à praticidade. Bacana. E hoje a gente vai falar de carnaval, é isso? Tá. Ô, Lucas, vamos começar já falando direto. Você tá no monobloco, é isso? É isso aí, Sidney. Tô lá já faz um tempinho já, desde 2016, quando o Monobloco é do Rio de Janeiro, né? É uma banda formada do Rio de Janeiro. E quando eles abriram a oficina de percussão em São Paulo, eu ingressei como aluno nessa oficina. E aí, desde então, sigo lá. Hoje em dia já dou aula e a gente está lá desde 2016, vai dar 10 anos já, não, vai fazer 10 anos. Né? Mas como é que você resolveu entrar? Você já tocava alguma coisa antes? Sim, eu vivo nesse meio da batucada, digamos assim, desde pequeno, desde criança, desde os meus, acho que, 7 ou 8 anos. Minha família é do interior de São Paulo, uma cidade que chama Porangaba. É lá, Castelo Branco, lá pra frente, assim. E lá então, lá é uma cidade muito pequenininha que vive muito o carnaval. E a minha família sempre foi envolvida nisso, em escola de samba, desde quando eu era muito criança. Então eu comecei acompanhando desde então. Meu pai participava, meus tios, meus primos, era todo mundo participava da bateria, enfim. E aí eu comecei com os instrumentos a tocar instrumentos nessa época, desde criancinha, participando de escola de samba lá no interior. E aí o Monobloco sempre foi uma referência, né? Sempre foi uma banda que surgiu aí trazendo o instrumental de escola de samba para os arranjos, né? Para as músicas. E eu comecei a acompanhar bastante, e aí me mudei para São Paulo, né? Eu fui fazer faculdade lá. E em 2016 eu saiu nas redes aí que o Monobloco ia trazer a oficina de percussão deles para São Paulo. E aí foi quando eu entrei como aluno e comecei por lá. Mas o que é essa oficina de percussão? É assim, o pessoal vai lá para aprender a tocar um instrumento com o intuito de desfilar no bloco em fevereiro, no pré-carnaval em São Paulo, né? Inclusive, esse ano o nosso desfile é domingo que vem, dia 8, lá no Ibirapuera, é o desfile do Monobloco. Então, as pessoas chegam lá e aprendem não só a tocar o instrumento, mas a entender de música, né? A parte da musicalização, que o Monobloco preza bastante no ensinamento.
ritmo, entender não só olhar e chegar a tocar, mas entender o que você está tocando, entendeu? Células rítmicas, postura, pegada da baqueta, instrumento no corpo, tudo isso faz parte da filosofia de ensinamento do monobloco, tá? E aí, não, deixa Não, pode falar, pode falar. e aí você chega lá, tem várias opções de instrumentos e você vai começando eu quero tentar o surdo, quero tentar a caixa, quero tentar o tamborim. No comecinho você faz esse experimento e depois você define o instrumento que você quer seguir, tá? E aí toda semana a gente faz aula. O nosso ciclo é de maio a fevereiro. Então começa em maio lá as oficinas, toda semana, toda quarta-feira. Era de terça, agora esse ano mudou para quarta. E o pessoal começa a aprender desde o zero mesmo, entendeu? Começa lá do básico até chegar nos arranjos das músicas para poder se apresentar e fazer um desfile. Ô, Lucas, qual a idade mínima? Olha, eu acredito que acima de 18 anos, eu não sei, talvez nem tenha essa questão, tá? É mais que ali, se o menor de 18 anos está autorizado ou está acompanhado dos responsáveis, eu acredito que não tem nenhum problema. Mas eu vejo como a oficina é um lado do pessoal que trabalha, tem bastante também, do lado do pessoal que trabalha lá o dia inteiro e vai lá para poder dar uma desestressada, aprender um instrumento novo, relaxar um pouco após um dia inteiro de trabalho. Então eu acho que como é muito que pega um pouco dessa filosofia, então pessoas muito novas acho que ainda não participam, entendeu? Mas não por não poderem, é mais pela questão, acho que do ideal mesmo, assim, não é nada impeditivo. Hoje, quantas pessoas tem no monobloco? Cara, então, a gente tem duas turmas, né? A turma iniciante e a turma avançada. Então, essas duas turmas juntas, tocando juntas, acho que dá umas 200 pessoas, mais ou menos, 220 pessoas por aí. É bastante, é. E quem que fornece os instrumentos? Porque instrumento não é barato, mesmo você pega um bumbo, uma caixa, o tamborim é mais barato, né? Talvez, né? Mas é uma coisa assim, você comprar um monte não é barato, né? A própria oficina, ela disponibiliza para o aluno chegar lá e ter todos os instrumentos para ele poder tocar, né? Aí isso é do monobloco mesmo, que ele tem uma parceria com a Contemporânea, que é uma marca de instrumentos, tá? E a oficina já fornece, então você não precisa ter o seu instrumento para poder fazer a aula. Legal. E tem muita briga pela caixa, que eu acho muito legal. Cara, o pior é que não. A caixa normalmente é um instrumento que, quando lota os instrumentos mais queridos, aí tem vaga na caixa. Você quer? Sério? Sério? Porque a caixa talvez seja mais difícil, né? Talvez. Então, o pessoal chega lá e gosta muito do tamborim e do surdo, né? São os dois instrumentos que o pessoal mais briga por vaga. Então, normalmente as vagas lotam desses instrumentos muito rápido. E aí o pessoal lá da organização conversa, ó, tem na caixa, tem no repique, o que você acha, entendeu? Aí o pessoal vai pra lá e conversa. Quais são esses... Oi, desculpa, não entendi. Tem cuíca também? Esse ano começou com o ICA. Começou esse ano. No Rio já tem, né? No Rio já tem há um tempo. Agora esse ano eles trouxeram para São Paulo. É bacana. E quais os instrumentos quais deles é mais fácil para o iniciante? A caixa, a bateria, enfim, outros? Isso é um questionamento que a pessoa que está começando normalmente sempre faz, né? Porque às vezes você pega um cara que nunca teve contato com a música, né? É zero, e ele vai chegar lá na oficina com zero informação de tudo. E isso não é nenhum problema. Até pra gente que tá lá explicando, é até melhor, porque o cara não tá inscrito de uma escola de samba, de uma bateria, por exemplo, entendeu? Então, quando ele começa do zero, às vezes a gente consegue fluir melhor. E aí o cara fica um pouco assustado, tipo, não vou conseguir. Então ele pergunta, qual que é o mais fácil, né, para começar? Mas a gente sempre costuma falar, cada instrumento tem a sua particularidade. Às vezes, um instrumento é mais fácil na questão de tocar menos notas. Exemplificando, o surdo, que é um instrumento que é muito buscado pelas pessoas. Ele é um instrumento de marcação. Então, você tá ali marcando o tempo. Tum, 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 tum. Então, você toca poucas notas. E a mecânica é bem simples.
Só que, por outro lado, a sua precisão precisa ser cravada, porque como é um instrumento grave, de marcação, se uma pessoa erra, todo mundo percebe, todo mundo escuta, aí a bateria inteira queimou, entendeu? Já a caixa, ela é um instrumento, que é o instrumento que eu dou aula, a mecânica é um pouco mais complicada, porque você usa as duas mãos, duas baquetas, né? Você tem a pegada da mão fraca, que no meu caso é a esquerda, é uma pegada diferente da mão principal. Então você tem dois tipos de movimentos que você faz. Então o pessoal olha ali e acha que assusta um pouco. Ah, essa mão esquerda aí, não sei se eu vou conseguir. Acho que vai ser tipo, um pouco chatinho, sabe? Mas ao mesmo tempo, ali no meio de todo mundo, uma caixa que dá um pouquinho de uma vacilada não é tão perceptível quanto ao surdo, entendeu? Por exemplo. Então, cada instrumento tem a sua particularidade de ser, às vezes, mais fácil na mecânica, só que mais complexo na precisão, né? Ou ao contrário. Então, é mais assim, é mais o cara gostar do que ele vai querer e focar naquilo para ele realmente aprender e seguir naquele instrumento que ele deseja, né? Que é o que a gente mais gosta que acontece. Me chama a atenção uma coisa, Lucas, porque assim, você falou da mão esquerda que vai segurar a baqueta assim, certo? Isso. Está assim. E se a pessoa quiser segurar as duas assim, vocês não deixam? Eu já vou explicar por que eu estou perguntando. A questão não é nem deixar, é a questão que na postura você não consegue segurar assim. Porque a tua caixa, né, você prende a caixa no tua parte aqui, né? Põe no teu ombro e ela já fica levemente inclinada, apoiada na tua perna. Então, se você tenta tocar assim, você já vai dar movimento para. Exato, você já vai ficar todo torto. Isso você não aguenta 5 minutos tocando, entendeu? Fora o incômodo que fica também, né? Então a gente traz a pegada para cá, para você descer o teu ombro e ligar um movimento corporal natural de segurar a baqueta, entendeu? Então você praticamente já respondeu. Eu fui baterista, né? Eu era baterista. E tem duas maneiras de tocar bateria com a mão esquerda. Ou é assim, que eu achava horrível, porque você perde muito movimento. A bateria você tem que ter muito movimento rápido, né? Você faz aqueles movimentos com a baqueta. Tem até um cara que aquele cara, sei lá, do Indy Marte, sei lá, que é o Instagram dele é instantâneo siberiano. Não sei se já viu. Não, isso eu não conheço. Isso é uma velocidade na mão que é impossível alguém ter. Mas eu não vi. E assim, a gente consegue essa velocidade na bateria segurando a baqueta assim. Mas a caixa tá plana. Sim. É diferente. Aí você já respondeu, a caixa ela tá torta, então você tem que fazer assim, né? Exatamente. Eu tocava assim. Quando eu tentava tocar desse jeito, acho que eu nem no estado tocava assim. Eu tentei imitar ele algumas vezes, eu falei, não dá. Eu sempre fosse na velocidade, repetir várias vezes o toque, né? Exato. Então a gente traz esse momento para cá para ficar uma coisa mais natural no teu corpo, para você poder aguentar mais tempo e ficar melhor, mais confortável tocando. Entendi. E já teve alguém que chegou lá que você tentou ensinar e a pessoa não tinha jeito? Porque não tem ritmo. Não tem. Já pensou? Como é que você faz? Você fala para a pessoa, sinto muito? Então, sempre acontece. Todo ano sempre tem alguém que apresenta um pouco mais de dificuldade que os demais. Mas isso também é super normal, né? A gente tá lá para isso. Né? Ainda mais que nem eu falei anteriormente, tem muita gente que chega a zero contato com a música. Então, é normal, entendeu? A gente tem um dos grandes trabalhos da oficina também é adequar a bateria de acordo com aquilo que a gente está achando da pessoa com o instrumento. Além da questão de ter, às vezes, muita gente querendo um instrumento só, que acontece, que eu falei com o surdo e com o tamborim, a gente redistribui, também acontece com a questão da pessoa que a gente percebe que não está se dando muito bem com aquele instrumento que ela escolheu, né? A gente não costuma fazer muito isso de tirar a pessoa, isso não acontece. A gente tem que, às vezes, conversar com ela, tipo, olha, será que você não quer tentar, por exemplo, um chocalho, que é um instrumento um pouco mais simples, para você também ganhar um pouco mais de noção rítmica e ter um pouco mais da mecânica do movimento. Primeiro, tentar criar isso para depois você tentar um instrumento um pouquinho mais complicado, né? A gente tenta adequar, conversar com a pessoa para ver se ela topa, né? Tocar de instrumento, digamos assim, e continuar na bateria. Agora chegar e falar, olha,
você não tem condição, você não vai querer estar fora, isso a gente não faz, isso não acontece. Que muito isso não falar, né? Fazer faculdade de matemática, uma coisa assim, né? Pois é, não, é. E, né, o pessoal tá lá pra desestressar, pra tocar, pra aprender um negócio novo. A gente impedir isso, que fala, olha, você tá fora, não é o intuito, né? É nada contra a faculdade de matemática, que eu peguei um exemplo totalmente oposto. Exato, sim. Dois opostos. É bacana. Você falou do surdo, tamborim, cuíca, caixa. O que mais que tem? Chocalho. Chocalho, tem o repique e o agogô. Então a gente tem surdo, tamborim, chocalho, agogô, cuíca, repique e a caixa. São os 7 instrumentos. Sei. Chocalho, agogô, tem bastante procura? O agogô tem bastante, cara. Parece que não, mas tem. O chocalho, ele é um pouco visto com uns olhos diferentes pela galera, assim. O pessoal acha um pouco sem graça, né? A professora do chocalho, ela luta para conseguir alunos, assim. Mas ela sempre tem um coro ali que é fixo com ela. Mas, mas tem procura até. Às vezes tem pessoas um pouco de idade um pouco mais avançadas que às vezes não gostam de carregar peso, né? Porque os outros instrumentos, a maioria você tá pendurado no teu corpo. Então, às vezes, o pessoal gosta de ir no chocalho, porque é um instrumento mais leve, segura com as 2 mãos. Então, é mais fácil de carregar, tá tranquilo ali, você consegue fluir melhor. Você tem ideia do preço do... Desculpa. Não, vai falar. Eu tenho ideia do preço do surdo? Cara, eu não sei te dizer em pesos, mas que nem o surdo tem três tipos de surdo, né? O surdo de primeira, o surdo de segunda e o surdo de terceira. O surdo de terceira é um pouquinho menor, então ele é um pouquinho mais leve. O surdo de primeira, às vezes, é um pouco mais parrudão, mais grandão, assim, então ele é um pouco mais pesado. Não é nada tipo, nossa, não consigo segurar, mas no tempo, né, que a gente fica tocando por muitas horas seguidas. Às vezes no treino de desfile é caminhando debaixo do sol. Então, às vezes, isso é um a mais para um incômodo, né? Machucar, bate no joelho, enfim. Tem gente que não quer isso, então não busca isso. Você ia falar do agogô quando te cortei. Não, é que o agogô, ele tem uma diferença, porque na bateria, o agogô é o único instrumento harmônico que a gente tem dentro de uma bateria de escola de samba. Porque como ele tem 4 bocas, cada boca tem um som, né? Então, é a harmonia dele que diferencia para os demais, porque todos os outros instrumentos fazem o mesmo som, né? Você bate e é o mesmo som todas as vezes. O agogô, não. O agogô é harmônico, né? Tem 4 sons diferentes. Então, existem fases, né, para isso, pra você saber aonde que é a boca que você vai bater certinho. Então, o pessoal acha que é simples, mas não, é bem complicadinho de tocar o agogô, é bem difícil, eu acho bem bacana, mas tem, né, deixa para outro professor lá. Eu tive, quando eu tocava bateria, você chegou a conhecer um teatro que chamava Lira Paulistana, em Pinheiros? Sim, já ouvi falar. Eu tive aula no Lira Paulistana com Zé Eduardo Nazário. Legal. Baterista, assim, absurdo também. Ele era um absurdo de baterista. Quer dizer, não sei como é que ele tá agora, né? E aí ele ensinava percussão também. Aí eu tinha um monte de coisa pendurada na bateria, gogô, tinha um monte de coisa assim, pendurada. Dava um jeito de pendurar as coisas para poder fazer som diferente. E hoje eu vejo... Legal, então, uma diferença. Fazendo isso. Então hoje eu vejo o pessoal fazendo isso também. Pendurando a gogô, pendurando um monte de coisa na bateria. Diferente, né? É legal. É legal. Bacana. E como que é, por exemplo, tem o monobloco, eles vão desfilar, né? Vocês vão desfilar. E tem um monte de regra hoje, né? Que antigamente você pegava e saía na rua, né? Quando eu era pequeno, vamos fazer o bloco? Vamos. A gente saía na rua tocando mal pra caramba. Hoje tem um monte de regra. Como que são essas regras? Cara, o Carnaval de São Paulo cresceu muito, né? O pré-Carnaval de São Paulo, principalmente, né? Então, quando o Monobloco começou lá, o primeiro desfile do Monobloco em São Paulo foi em 2017. No pré-Carnaval de 2017. Se eu não me engano, foi isso. Então, mudou muito de lá pra cá, né? O Monobloco tem a produção deles, né? Que é o que cuida de tudo. Então, mas hoje em dia a estrutura é muito grande. Você precisa de alvará da prefeitura, você precisa de alvará dos bombeiros, né? Você precisa ter questão de banheiro químico, precisa ter cordeiro para segurar a corda, né? Que delimita o espaço
que fica para dentro, né? Que é onde o bloco desfila. Então é uma estrutura muito grande. Quem cuida totalmente disso é a parte da produção do monobloco, dos patrocinadores, da empresa que toma conta da oficina, eles que correm atrás, né? Mas o nosso desfile é no Ibirapuera ali, né? Então a estrutura que o monobloco tem é muito grande, é muito legal. Para os batuqueiros, né, que chegam antes, tem uma concentração, um espaço reservado só para a galera da bateria ali. Então, que o pessoal já entra, já começa a entrar no clima do desfile, já fica ali. Depois anda um pouquinho, vai ali para a concentração da bateria. E é sempre muito lotado, né? O pessoal acompanha bastante os desfiles do monobloco. Normalmente está bem calor, então é água voando, o pessoal está sempre pulando. É bem gostoso, é bem legal. Mas a estrutura é realmente, para você colocar um bloco na rua hoje em dia, mudou bastante, né? Você não consegue simplesmente pegar com a galeria ali e sair. Precisa já vir de muitos meses para trás, né? Não dá para começar agora. Eu acho que o pessoal está correndo atrás disso desde o meio do ano passado, né? Para chegar tudo redondinho agora, para semana que vem, por exemplo. E Tem ideia de quantas pessoas o monobloco emprega? Nossa, Sidney, não sei de dizer, mas é bastante, viu, cara? É bastante porque o monobloco não é só a oficina, né? O monobloco tem o monobloco show também, que viaja o Brasil inteiro, faz turnê na Europa, com shows. E sempre está acompanhado de técnico de som, técnico de luz, holding, produtor. Então, é bastante gente, é bastante gente. E você viaja também junto com eles? Às vezes, né? De vez em quando eu faço parte do Monobloco Show. Não sou fixo, né? Mas às vezes eu faço alguns shows e faço algumas viagens, mais aqui dentro do Brasil mesmo. Mas às vezes aparece uma oportunidade, sim, de com o pessoal. É que a banda show do Monobloco é do Rio de Janeiro, do Monobloco é do Rio de Janeiro, né? Então, eles fazem mais por lá as coisas de show. Tá. E você, mas você nunca saiu do Brasil com eles? Não, no Brasil não. Mas quer? Tá, isso é uma oportunidade sempre boa, né? Claro, É muito legal. aí seria bacana, né? Aí teve uma turnê na Europa esse ano e o ano passado eles fizeram uma turnê bem legal, bem rápida, assim, tipo, um dia em cada lugar, assim, mas passando por vários países. E é bem bacana. Bacana. E assim, tem o pessoal da percussão e tem o pessoal que canta também, não tem? Sim, tem os cantores. Tá. No desfile, normalmente tem, eu acho, uns 4 cantores, aí tem cavaco, tem guitarra, e tem o maestro, né, que é o Celso, que fica lá regendo. Na frente, eles dão a referência para a bateria. Então, pro desfile, o pessoal vem bastante equipado. E tem que estar assim também, né? Não tem muito o que fazer de diferente, né? O negócio tá bonito. Sim. E que músicas que canta? É uma Não é sua própria, né? Tem música própria e tem música. A maioria que não é, né? O Bloco tem essa pegada de trazer uma música e repaginar pro instrumental da escola de samba, né? Pra pegada do carnaval. Esse é mais o intuito deles. Mas às vezes tem algumas músicas autorais falando do monobloco mesmo, que a gente sempre traz, ou pro desfile, ou pra um show. Isso acontece. E qual é a diferença? Não, você ia perguntar qual é a diferença da batida da bateria do monobloco com as demais do carnaval? O que diferencia, né? Então, só para fazer um comparativo, né? A escola de samba é um pouco diferente de bloco de carnaval. Porque a escola de samba, ela toca samba, certo? Ela tá tocando em um desfile o samba enredo daquele ano. Então é samba, sabe? Enredo. O monobloco, e não só o monobloco, né? Como todos os blocos que existem por aí, que são vários, né? Eles trazem como eles trazem música popular brasileira ou outras músicas de fora, tem que ter adaptação. Então a gente tem levadas que a gente aprende durante o ano, que se toca, às vezes, cada música com uma levada. O que são essas levadas? Os nomes, para vocês entenderem. A gente toca marcha pop, a gente toca funk, ijexá, shot, quadrilha, samba. Então, tem várias dessas levadas. Então, isso que o aluno aprende na oficina. Ele aprende todas como se toca naquele instrumento que ele está
o que ele tem que fazer quando o maestro chama o shot, o que ele tem que fazer quando o maestro chama o funk, entendeu? Então é essa diversidade que a gente aprende na oficina. Cada levada tem os seus breaks, as suas paradinhas, e para isso que tem com essa gama de aprendizado que a gente traz pro repertório. Então, por exemplo, vai tocar lá uma Ivete Sangalo, uma música da Ivete. Ah, é a marcha pop. Então o maestro vai sinalizar, o pessoal já aprendeu o ano inteiro o que tem que fazer, ele sabe, ó, agora é a marcha pop, então eu tenho que fazer tal coisa, entendeu? Aí vai tocar uma nossa Valência, por exemplo. Ah, a gente vai tocar agora o shot. Então o maestro vai sinalizar, o aluno vai entender e vai, agora eu tenho que fazer o shot. Então ele vai tocar o que ele precisa fazer para levar de shot, entendeu? Então por isso que o período de aprendizado é grande, porque a quantidade de informações também é grande. Então, para chegar num desfile e numa apresentação, que a comunicação é rápida, é sinal, né? É sinais. Porque o maestro no fim não fala, né? Não tem como ele só falar. Ele tá lá na frente, tem um monte de gente, então ele sinaliza, ele apita e sinaliza. Cada levada tem o seu sinal. Então tem tipo marcha pop, shot. Então o maestro só sinaliza qual a levada aqui é, que o aluno já tem que ir. Pá, beleza. Então a comunicação é assim, é rapidão, entendeu? Então, o treino, as aulas servem para isso, não só executar, mas entender o que está se passando ali pelos sinais e trazer a informação do visual para a execução do seu instrumento, entendeu? Então, esse precisa de bastante aprendizado. E quantas músicas vocês tocam? Nossa, é bastante. É bastante porque, assim, como a gente aprende as levadas, independente pode se ver quais músicas se encaixam para aquela levada e aí vai na escolha do repertório que o maestro monta, entendeu? Então não tem uma coisa fechada, bem limitada. É só ver, no shot eu consigo trazer isso, trazer aquilo, daí eu mudo pro funk, trago aquilo, aí eu toco no samba, pego essa música aqui. É mais para ver qual levada se encaixa na música. Mas no repertório do desfile, por exemplo, que a gente vai fazer semana que vem, o desfile dura quase 4 horas, 3 horas e meia, basicamente, de desfile. Então, assim, são bastante música, entendeu? Então, eles vão quantidade realmente. Deixa eu entender. São 3 horas e meia, 4 horas, muda o cantor, mas muda os percussionistas? Então, a gente tem os cantores que ficam lá, são 4, eles revezam, né? Cada música é um que canta, o outro fica ali só, às vezes, fazendo base. Mas a galera que toca é a mesma. Então, assim, a gente tem 2 turmas, né? E aí a turma iniciante, turma 1, ela tem momentos. Ela entra no desfile e depois ela sai. Agora, o pessoal da turma avançada é 100% do tempo. Nossa. Entendeu? Paulo, você pode... E eu pensei que vocês vão fazer a apresentação agora no Ibirapuera, né? E tem o pessoal que viaja, né? Mas esse pessoal que vai fazer a apresentação no Ibirapuera, depois não faz mais nenhuma apresentação, só fica dando aula, treinando? Os alunos, você disse? Não, vocês vão lá no Ibirapuera agora, vai em grupo. Sim. Né? Esse grupo, ele depois só fica treinando ou tem outras apresentações? Fora aquele itinerante, fora aquele que viaja o Brasil, viaja o mundo. Depende, Sidney. Depende, não tem uma regra muito certa, não. Por exemplo, eu, às vezes, eu tenho o meu fixo nas oficinas, né? Toda semana, que eu falei. Mas se tiver um show e eu for escalado, eu posso ir pro show, entendeu? Fora a questão da oficina. Tem outros professores que fazem isso também. Agora, o pessoal que vem do Rio para dar aula em São Paulo, ele tem mais shows, porque eles são a banda fixa, eles fazem parte da banda fixa, né? Então, não acaba ali no distrito do Ibirapuera, não. Eles têm o distrito do Rio, né? Então, tem shows também. Mas os alunos, aquilo ali, os alunos terminam e encerram o ciclo no desfile. Quais são os fundadores do Monobloco? São 4, né? É o Celso Alvim, o C.A. Ferrari, o Sidon, o Pedro Luiz e o Mário Moura. São 5. Tá. E você tem contato com eles? Tocam todos. Em 2017 tá tudo bem, com certeza. Não, sim, tem o contato, sim. Hoje em dia o Mário Moura não faz mais parte, né? Então eles são 4, mas eu tenho contato. Eles vêm do Rio direto para São Paulo, eles dão aula aqui também. Quando tem apresentação, eles sempre estão, né? O contato 100%. A gente trabalha junto. Então, não só pessoalmente, mas a gente está em contato
pelo celular, trocando ideia de quando tem um arranjo novo lá, eles passam pra gente aqui, tirar dúvidas, acertar algumas questões. Então a gente está em contato sempre. E aí você falou que você dá aula, né? Mas esse não é o teu trabalho, né? Você tem esse trabalho, mas você trabalha com outra coisa também? Isso, hoje em dia, sim, já tive momentos, né? Já tive momentos que eu fiquei só com a música e também, que nem hoje em dia, eu tenho outras atividades que não tem nada a ver também. Atividade de escritório. Eu tô lembrando, só que o pessoal que não sabe, o Lucas ele trabalhou no Ibra, né? Sim, Trabalhou no Ibra há o quê? 1 ano, 2 anos? 2 anos, né? 2 anos. Foi. 2 anos você ficou lá no Ibra, tudo. E aí você já tá. Ah, eu lembro que quando você estava lá, você já estava envolvido com o monobloco. Sim. Fazia pouco tempo, mas já estava nesse meio aí, já. Estava no meio. Bacana. E aí você falou da tua esposa, ela faz parte também? Não, não faz. Infelizmente, eu gostaria que ela fizesse, mas ela não curte muito isso, não. Minha esposa é mais pra dança, pra sapateado, balé, mas pra tocar, ela não é muito apegada dela, não. Ah, mas é bem bacana, pô. Eu gostaria que a gente poder participar mais junto, né? Porque isso é um pouco, quando os meus eventos, assim, é da bateria, então, como ela não faz parte da bateria, às vezes ela não consegue entrar em lugares que a bateria entra, entendeu? Então, numa apresentação a gente fica um pouco afastado ali, mas tá tudo bem também, não tem problema. É pra dar um jeitinho. É difícil, é como que o brasileiro corda e tudo, né? Às vezes a gente consegue, a gente com a produção, coloca a minha esposa aqui, dá. Mas não é sempre que rola. Ô, Lucas, teve algum momento mais marcante depois que você se tornou mestre de bateria, um ano específico, uma história que marcou a sua vida? Cara, teve. Quando as aulas pararam pela pandemia, foi bem chato, né? Porque ali a gente tem contato, todo mundo fala com todo mundo, a gente fala muito. Então, quando deu o lockdown lá, foi logo após o carnaval, né? Eu lembro que a gente desfila lá no pré-carnaval, e aí foi em fevereiro, né? Em março, acho que 2020, travou tudo. Então, pro ano seguinte, a gente volta em maio, né? Pro ciclo seguinte, a gente não voltou mais. E aí ficava naquela questão do vai, volta, não volta. E acho que nisso a gente ficou, acho que 2 anos parado, né? 2 anos não teve desfile. Se eu não me engano, foi isso. E aí, quando voltou, todo mundo voltou muito animado, né? Nossa, 2 anos sem tocar, 2 anos sem fazer aula, sem apresentar, sem fazer desfile. Então, a energia do pessoal tava bem mais elevada do que o normal, né? A gente tava todo mundo numa pegada, por ser um retorno de 2 anos sem nada, o pessoal tava muito envolvido, eu acho. E aí, cara, no meio do desfile, o desfile normalmente começa umas 1h30, 2 da tarde, né? E tava um sol absurdo, assim, muito forte. E, cara, do nada, o tempo virou e caiu uma chuva, assim, tipo, muito forte. Um pé d'água absurdo. Aí, o som meio que parou, a gente teve que ficar segurando a bateria, tocando, sem ninguém cantando, meio que na raça ali, só pra manter o público, a energia do público, né, com a batucada. E a chuva matando todo mundo, e a galera, tipo, acho que, sabe, parece que era um estouro de todo mundo caindo em cima da bateria com a emoção de estar retornando, entendeu? E isso marcou bastante. Então a gente tem algumas fotos, o pessoal tudo encharcado, tocando, e todo mundo feliz, todo mundo pulando, o público respondendo. Eu acho que deu uma refrescada no calor, o pessoal pulando mais ainda. Mas a emoção de ser um retorno de 2 anos pós-pandemia, e a chuva veio para lavar a alma, assim, sabe? Então, ficou marcado não só na memória, mas visualmente também. A gente tem em fotos, em vídeos, aquela chuva caindo e o pessoal tocando, pulando, sem ninguém cantar, porque, como eu falei, o som parou, e a gente lá segurando e só tocando. Nossa, foi marcante, foi bem legal, foi uma emoção a mais que a gente teve, por tudo que envolveu pós-pandemia. E a chuva foi realmente para lavar a alma de todo mundo ali. Legal. Mas tem instrumento que tá de madeira, não tem? Não, os instrumentos são de gelo. Todos são Nenhum. Então tudo bem, né? A questão que implica um pouco é o surdo, que a pele do surdo é couro. Nossa, muda a noção.
perde, né? Fica sem nada. Então, ainda, o pessoal a gente até protege, coloca um plástico um pouco mais resistente em cima do couro e aí parafuso em cima para proteger. Mas não é a mesma coisa, protege, mas não resolve, né? Então, mas a água realmente para os surdos complica, piora. Agora, você falou que o surdo ele é de couro, e o couro, se mudar 1 grau a temperatura, ele já desafina. Como é que faz? Afina durante? Porque assim, cara, eu lembro quando você colocava a cor em uma bateria, só de você ter as cores onde você ia tocar, já estava tudo desafinado. Você ele estica e contrai, né? Muito fácil. O pessoal do surdo sofre um pouco com isso, principalmente porque todo final, toda hora que a gente termina de tocar, tem que desparafusar todos os surdos, tirar a afinação, entendeu? Deixar o couro solto. Então, toda vez que vai tocar, tem que afinar todos os surdos. É o único instrumento que a gente tem que fazer isso, esse aperta e solta constante. Então, o pessoal que tá tocando surdo ali sempre tá com uma chavinha na mão, porque às vezes tá muito sol, às vezes tá muito quente, a afinação vai mudando. Então, o pessoal vai ali, capricha um pouco mais, aperta um pouco mais. Ele sofre um pouquinho mais com isso do que os instrumentos de nylon, com a pele de nylon que a gente fala. Por que tem sim de couro? Por que não pega, por exemplo, porque tem pernas, eu lembro que pelo menos tinha pele rede, tinha umas pernas assim que elas não perdem afinação de jeito nenhum e ela tem um som muito bom, né? Por que não pode ser uma dessas? Tem que ser couro. Eu acho que não é questão que não pode, poder até pode, mas eu acho que a questão mais da tradição, de como as coisas começaram mesmo, e do que é às vezes o pessoal já está mais acostumado com o som, prefere o som do couro. O som do nylon, mas ele não é a mesma coisa, entendeu? Às vezes porque o surdo tem 2 peles, né? A pele de cima, que é onde a pessoa baixa, e a pele de baixo, que é a hora que você aperta, ela encorpa. Então a pele de baixo, às vezes, na maioria das vezes, é nylon. É só a de cima que é couro. Então acho que é mais pela questão sonórica mesmo, ou pela questão do que a pessoa prefere. E também, como eu falei, pela tradição, por vindo de escola de samba, porque na escola de samba ninguém toca, é todo mundo couro. Ele toca com uma pele industrial por surdo, entendeu? É tudo couro que tem esse problema aí. Entendi. Mas dá trabalho para os caras. Dá trabalho, mas o som é melhor. A gente realmente tem que concordar com isso, que o som é melhor. Fica um negócio mais encorpado, sabe? Quando você toca num surdo que não é de couro, a diferença é bem perceptível. Legal. E voltando para o desfile, você falou que o maestro ele faz os gestos, né? Qual que vai ser a música, mas tem uma sequência, né? Não é à toa que ele dá na cabeça dele, agora eu quero que o pessoal toque funk, e ele vai lá e faz o gesto do funk. Não, tem a sequência do repertório, né? O repertório já está montado ali na sequência dele. Então, ele chama a levada de acordo com a música que a gente vai tocar naquele momento. Legal. E se o povo pedir outra música? Não, tudo bem. Aí ele já sabe qual é a levada que se encaixa naquela música, ele sinaliza para o pessoal, segue o baile, entendeu? Segue tocando ali e continua. Porque normalmente, assim, a música existe já, o seu andamento, né? Já existe o que aquela música necessita para ser tocada, né? Não é que ninguém define isso na hora, isso já vem da música quando ela foi criada. Então o maestro, o músico já tem um raciocínio muito rápido ali para saber, essa música aqui vai se encaixar na levada tal. Então ele chama ali e o pessoal segue, entendeu? Mas é difícil, assim, de ter um bis, digamos assim, uma música colocada no meio do repertório que não era para estar, difícil que acontece. Mas se acontecer, não é nenhum problema. É só encaixar e entender rapidinho qual levada que se encaixa, sinalizar para o pessoal já executa. Ô Lucas, e como funciona a rotina de preparação antes do show? Vocês, por exemplo, na véspera, vocês têm que dormir mais cedo? No dia vocês chegam quantas horas antes? Vocês têm algum movimento que vocês fazem antes do evento? Como é que é essa rotina aí, essa preparação? Então, hoje tem show, né? Hoje a gente tem a segunda apresentação com a bateria completa, lá na Áudio, lá na Barra Funda.
Nós fizemos uma há 15 dias atrás, hoje tem mais uma e domingo que vem é o desfile, né? Então, normalmente, a gente chega, os professores, né? Eles chegam um pouco, vão até o lugar do show de tarde para poder passar o som, né? Ver como é que estão os instrumentos. é, Isso é muito importante também para os cantores, né? Para eles equalizarem o volume do microfone, retorno, para eles entenderem, aumenta aqui, diminui isso aqui. E a gente vai para tocar para eles poderem ter essa ideia. Os técnicos de som também já vão ajustando o som da casa, né? Já vão fazendo iluminação, deixando tudo certinho. E aí, quando a gente está chegando perto da hora da apresentação, por exemplo, hoje, que é a bateria completa, o pessoal chega umas 2 horas antes de começar o show, e aí já vai fazendo a concentração, já fica no camarim todo mundo junto, né? Já vai entrando no clima do evento mesmo, né? A gente gosta de ter esse tempinho antes para o pessoal já se ambientar, né? Para não chegar ali muito em cima porque muita gente nunca teve contato com o público, né? Já tá tocando e lá o público normalmente responde ao monobloco, né? A casa sempre tá cheia, o desfile sempre tá cheio, então às vezes a pessoa fica meio, fica meio eufórica. Então é bom chegar um pouco antes para já se acostumando com o clima, é, uns minutos antes de começar o, o show, a gente gosta de dar uma aquecida, né? Então a gente pega uma baqueta ali, já vai tocando numa borracha, faz um alongamento, para dar dando uma aquecida para não chegar gelado na hora da apresentação. Então é mais ou menos assim que funciona. É a passagem de som à tarde, e antes do show a gente chega umas horas antes para já ir se ambientando, aquecendo, para evitar de dar problema na hora da apresentação. E vocês, por exemplo, você falou que tem um maestro que fica regendo, né, a bateria, tudo. E são quantas pessoas ao mesmo tempo ali? Você falou umas visualistas que estão Nós íamos juntos e mais ou menos isso. e tem alguém que organiza esse pessoal, porque de repente um vai mais para um lado, outro vai mais para o outro, começa a distrair, abrir um buraco no meio. Aí isso fica mais para gente, curso de professores, né? A gente tenta dar uma organizada na hora ali, né? Por exemplo, caixa e repique, que são os instrumentos ali mais ou menos do meio da bateria, a gente gosta de misturar, né? Para não ficar tipo, uma fila só de caixa, uma fila só de repique, a gente gosta de dar uma misturada ali. Os surdos normalmente ficam na lateral e atrás, né? Na última fileira. O meio é a caixa de repique, na frente de tamborim, e depois na frente do tamborim, chocalho e agogô, né? Da linha de frente ali. Então os professores de cada naipe que a gente fala, né, de cada instrumento, a gente dá uma organizada. Ali na hora que tá começando ali, o pessoal já vai pegando o instrumento, a gente, vai aqui, fica aqui, junta um pouco mais pro bolequinha, troca aqui de posição, a gente dá essa ajeitada ali na hora. Pro desfile, como a gente anda, né, na áudio, que nem hoje, a gente toca parado. Então, essa desarrumar é mais difícil de acontecer porque a gente tá parado. No desfile a gente anda. Não anda muito, mas anda. Então, você desarma, afastada, dá uma desarrumadinha. A gente sempre tá de olho pra pedir pro carinha, vai mais rápido, ou junta mais, volta, pra evitar de que disperse muito, que fique os buracos, né? Isso aí fica mais para os professores mesmo. Entendi, né? Eu imaginei que tinha alguém que, pelo menos um, que fazia isso, né? Então não é mais de um, né? São os professores. Isso. Porque a gente tá ali tocando também, né? A gente tá no meio. Nas apresentações a gente toca junto com todo mundo. Então a gente tá ali, não só tocando, a gente tá ligado em várias outras questões. E essa é uma delas também, né? O posicionamento, a arrumação da bateria. E alguém faz um levantamento de quantas pessoas que estão vendo vocês, que estão lá se divertindo junto com vocês? Olha, normalmente o lugar que a gente faz, às vezes a gente faz isso, por exemplo, áudio, às vezes eles fazem um levantamento de quantas, né, de ingressos vendidos, de capacidade. No distrito do Ibirapuera, às vezes a Prefeitura de São Paulo depois solta uma nota falando quantas pessoas tinham lá no Ibirapuera. Então, não tem uma coisa do bloco mesmo, é mais o lugar que está sendo feito o evento que depois faz o levantamento. E no Ibirapuera você tem uma ideia de quantas pessoas a Prefeitura soltou lá, mostrou para vocês que tinha? A gente viu, foi crescendo muito, né? No nosso primeiro desfile,
foi menos, aí vai subindo, subindo. Hoje em dia, eu acho que, nossa, bate mais de 1 milhão, com certeza. Sério? Bate. Bate 1 milhão de Mas o pessoas. Ibirapuera todo, então. Às vezes eles soltam imagens aéreas, né, drones, você vê aquela multidão assim, é um mar sem fim de gente, aí o meio, a bateria e o caminhão som o mundo inteiro ali. É muita gente, é muita gente. Nossa, gente pra caramba. É, E é aberto, né? É aberto ao público. Você não, É aberto. não investe, não tem nada lá em Ibirapuera. exato, é aberto ao público. Normalmente tem um desfile antes da gente, no mesmo trajeto, né? Tem outro bloco que toca lá. E aí o pessoal que vai já se liga na data, né? No horário. E aí o pessoal já chega, já curte o outro bloco de antes e depois eles ficam lá e esperam o monobloco. O monobloco já está considerado já um dos grandes de São Paulo. No Rio já é, né? Com certeza. Mas aí no top 5 aí de maiores blocos em São Paulo, o monobloco está, com certeza. E vocês, além de estar lá, você falou que vocês vão estar hoje aonde lá? Áudio Club. É uma casa de show, né? É do lado do Vila Country, né, Barro? Sabe? Ah, sei. É bom. Não é? Deixa eu só situar o pessoal, porque assim, a gente tem gente que vem de Portugal, de outros lugares, inclusive em vários lugares do Brasil, né? A gente está falando de São Paulo, o Ibirapuera, para quem não conhece, é um parque gigantesco que tem ali na Zona Oeste, Zona Oeste, né? Mas está quase na divisa, né, com a Zona Sul. É um parque gigantesco que tem ali, a Barra Funda é um bairro, né? Então, só para citar o pessoal, a Zona Oeste também, a Barra Sim, Funda. Isso. Zona Oeste também, que é perto do Palmeiras, né, do estádio do Palmeiras. A gente- Para ver jogo, já sabe onde que é Barra Funda. Muito Só para bem. situar o pessoal, para o pessoal entender. E no dia 8, que você falou que vai ter o... dia 8. Dia 8 de fevereiro. Domingo que vem é o desfile, começa umas 2 da tarde, mais ou menos. Dança tarde. Legal, O sol tá achando. tá rachando. Sei, eu sei. Então, conselho para todo mundo: boné e protetor solar. Protetor solar. O pessoal da bateria já leva no bolso já o protetor e durante o desfile já vai tocando, porque não dá não. Legal. E o sol ele tá mais malvado. Não tá bonzinho ultimamente. Mas Tá louco. Eu fui na praia, quase que virei churrasco. Não tá dando não. Você falou de Portugal, Sidney. O Monobloco, nessa turnê aí que fizeram agora, no final do ano passado e no ano retrasado, passou por Portugal, 2 cidades. Foi para Inglaterra, Dublin, Holanda, vários lugares bem legais. Aí outro, ela decide como é bom que já foi vários. Porque você vê, por exemplo, um humorista vai fazer show na Inglaterra, só vai brasileiro assistir. Agora, o monobloco vai fazer show na Inglaterra, vai todo mundo, né? Não sei entender português pra ir. Exato. O pessoal gosta de música de carnaval, outra pessoa não vai. Sabe, quem não gosta de carnaval, né? Pois vai também, sempre vai. É coisa diferente, né? Que quem tá lá, quem mora lá, não tá acostumado, né? Que também tem muito brasileiro em qualquer lugar também, né? Então, sempre tem brasileiro. Mas com certeza também tem muito público local que às vezes não sabe muito, não conhece, que vai e gosta, né? Eu falo que brasileiro é que nem barata, né? Você vai ter. Tem bastante. Você tá andando na rua, você tá num país totalmente esquisito, de repente você escuta alguém falando português brasileiro. Você, pô, Não, em todo lugar. É engraçado até. brasileiro vai longe. Vai longe, né? Ô, Lucas, Sim, bacana. E aí, Duca? qual a importância, na sua opinião, dos blocos para manter essa tradição carnavalesca? Cara, eu acho assim, no nível que a gente chegou, que os blocos chegaram, principalmente em São Paulo, né? Porque no Rio de Janeiro, eu acredito que já era uma cultura que já estava mais implementada. E para opinião própria, assim, não sei se tem um levantamento, hoje em dia eu acredito que o carnaval de São Paulo já tá, o pré-carnaval, já tá maior que o do Rio de Janeiro, na questão de blocos, assim. Então em São Paulo cresceu muito, cara.
E eu acho que é muito difícil disso se perder do jeito que os blocos chegaram. Eu acho que é difícil ir para trás. É só avançar, entendeu? Então tem cada vez mais blocos surgindo. O monobloco mesmo foi precursor da criação de vários outros blocos. Então, o cara traz a ideologia, a filosofia de um bloco, monta o seu e vai para e traz isso, segue com um novo bloco. Então, tem muitos blocos na rua. Eu acho que eu não tenho esses dados, né? Se for levantar quantos blocos tem cadastrado na Prefeitura de São Paulo para fazer o desfile, é assim, gigantesco, assim, é muito, assim. Então, eu acho que é difícil isso se perder, entendeu? A ideia eu acho que o intuito é cada vez crescer mais, exatamente porque tem muita gente envolvida, tem muito músico, tem muita banda, às vezes um artista, que nem Ivete Sangalo tem bloco, Anitta tem bloco, então Léo Santana tem bloco, então às vezes um artista mesmo, que nem tem essa questão da oficina, do ensinamento todo ano, o ano inteiro. Às vezes nem tem isso, o cara é um trio elétrico, que o cara tem a banda dele de show mesmo, sobe no trio e vai embora, entendeu? Então é difícil isso diminuir. Eu acho que só vai cada vez mais crescer. Então, definitivamente, São Paulo não é o túmulo do samba. Não, com certeza não. Eu acho que São Paulo não perde pra ninguém, viu? Eu até prefiro ficar em São Paulo do que ir pro Rio de Janeiro. Então, mas eu queria. Você tem ideia por que teve essa explosão? Porque assim, eu já passei em vários carnavais aqui, né? O São Paulo, ele esvaziava de um jeito, assim, tem, sei lá, agora 20 milhões de habitantes. Ficava, acho que 7 pessoas em São Paulo. Esvaziava totalmente, não ficava ninguém em São Paulo. Você andava na rua, parecia quando começou o Covid, sabe? Tava tudo. Aí, de repente, começou essa explosão de blocos. Por que será que aconteceu isso? O que deu na louca de todo mundo fazer bloco, de repente? Cara, eu acho que o público de São Paulo abraçou muito bem os que começaram a fazer isso, entendeu? Os primeiros blocos. Usando por base o monobloco, assim, que o monobloco em São Paulo é pré-carnaval, né? É uma semana antes do carnaval. E quando a gente começou, lá em 2016, se eu não me engano, vai desfilar, não tinha realmente uma quantidade de blocos, principalmente no pré-carnaval, era um pouco. E aí acho que quem começou, viu que tava dando ibope, assim, tipo, tava tendo público, pessoal que via de fora, outros blocos, falou, pô, o bloco foi lá, fez, deu certo, por que a gente não pode ir também? Aí traz outro bloco. Aí, e isso vai puxando cada vez mais. E o público em São Paulo, no pré-carnaval, o público respondeu muito bem, entendeu? Porque eu acho que também era um período que não tinha muitas coisas, o pessoal já quer começar a curtir o carnaval. E, pô, é um final de semana que tem milhões de blocos, 1000 blocos lá pra você escolher qual você quer ir. Vai até em 2, 3 no mesmo dia. Então o cara já tá ali, já tá querendo viver o carnaval. Vê que o negócio é legal, o pessoal se prepara, que é uma coisa bacana de se fazer. E os outros blocos, cada vez mais vendo que São Paulo foi um mercado que respondeu bem, então eu acho que é interessante pro bloco vir para cá e é interessante para o público também, porque era uma coisa que não tinha e começou a ter e a qualidade foi boa e está crescendo cada vez mais. Acho que está todo mundo querendo repetir essa ideia de vamos fazer um bloco e trazer para o Carnaval de São Paulo, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu também penso assim, e penso também na comunidade do paulista e do paulistano. Por quê? Porque a gente que nem um carnaval de rua tinha que ir para a Bahia. E aí da Bahia tinha que comprar o abadá. Quer dizer, o custo era muito alto. Exato. Imagina você pegar um avião no carnaval. Quanto custa isso? Pois Você vai pegar 3 dias de ônibus, né? Acho que dá o quê? Não dá 24 horas. Se for um 3 dias, mas é muito tempo de ônibus. Tem sim. Chegar lá. E aí, de repente, você tem aqui, muitas vezes de graça, e você vai para tua casa e você toma um banho. Pois é. E você consegue, às vezes, fazer 1, 2, 3 no mesmo dia, né? Então, aí eu acho que foi isso também. Por isso que teve essa grande aceitação. Primeiro financeiro, segundo a comunidade. Tá no quintal de casa, mais ou menos isso, né? E São Paulo também tem muito bloco que
que não faz o que o monobloco faz, da questão das aulas no ano inteiro, não. Tem muito bloco ali que já é pronto praticamente, então o cara só desfila, ou vende outra, vende fora e só desfila. Então o bloco que forma batuqueiros, digamos assim, que é o que o monobloco faz, não são todos, eu acho que não é a maioria, existem vários blocos bem legais que fazem isso, mas não, eu acredito que não é a maioria, entendeu? Então também tem esses dois jeitos, tem o bloco que forma o batuqueiro o ano inteiro, e tem o bloco pronto, que o cara só vem, sobe no trio, vai lá e toca, entendeu? Então tem. E deve acontecer de formar batuqueiro para outros blocos também, né? Com certeza, com certeza. Ó, falar no bloco tem vários. Tem gente que já montou outro bloco, tem gente que toca em outros blocos. Eu mesmo, eu dava aula em outro bloco, no Kizomba. Eu fiquei uns 4 anos dando aula nos 2 blocos, fazia 2 desfiles que eram no mesmo dia, saía de um, ia para o outro, direto. E só esse ano que eu acabei saindo do Kizomba, mas é isso, entendeu? As pessoas envolvidas no meio ali são sempre as mesmas, praticamente. Então, é difícil um cara que fica só naquele bloco. Aí ele vai para outro, que é um outro dia, ou que toca de vez em quando. Acontece muito isso. Você falou que você fez 2 no mesmo dia, 2 e 3 horas e meia, 4 horas. Aí o que eu fazia? Eu tinha que sair um pouco antes do primeiro para poder dar tempo de eu ir pro segundo. Então, o primeiro eu fazia um pouco mais da metade, aí, digamos, 1h30 de desfile, e depois eu ia pro outro e fazia ali umas 3 horas e meia, mais ou menos. Mas depois sai em 3 dias, né? O domingo que é domingo, né? Aí, cara, tô Repete a já segunda-feira, não tem dono, não. Loucura. Ô, Lucas, Mas é o tipo da coisa que você não larga de jeito nenhum, né? Eu falo porque eu já fui mais animado, cara. Eu acho que eu tô ficando cansado de fazer esse ritmo aí. Por isso que eu já saí de um, já fiquei em um só, que é difícil. Mas a gente a gente gosta, né, cara? A gente gosta dali, a gente vive isso, então tem que fazer acontecer mesmo. ô, Lucas, e existe algum projeto, algum sonho que você ainda pretende realizar nesse universo carnavalesco? Cara, eu gosto, que a gente falou da turnê da Europa, eu acho que isso seria uma coisa bem legal, né? Como a Europa já tem 2 anos que faz seguidos aí, eu acho que se um dia eu tivesse essa oportunidade de participar da banda show, e algo no auge de fazer uma turnê na Europa, eu acho que seria uma realização bem legal. Eu acho que para isso, para bloco e pro bloco, eu acredito que seja isso. No meio do carnaval, cara, eu nunca toquei em escola de samba do Rio de Janeiro, por exemplo, assim, porque é no Rio de Janeiro, existe toda a logística dos ensaios, então é difícil, né? Eu acho que não é um negócio tão simples. Mas se um dia eu conseguisse desfilar na Sapucaí em alguma bateria do Rio de Janeiro, eu acho que seria bem legal também, assim. Por batuqueiro de escola de samba, eu acho que é uma coisa bem maneira de se fazer, assim, sabe? Eu acho que é um auge bem legal. Tem o auge, né? Eu vejo isso, assim. Isso é bacana, né? Muito bacana. E, por exemplo, alguém que está vindo aqui e fala, pô, eu quero aprender isso aí. Como é que faz? Cara, então, o monobloco que eu não falei no começo. O monobloco começa as aulas em maio, né? Girando pro carnaval para fevereiro do ano seguinte. Então agora, a gente, domingo que vem o desfile, é o fim, né? Acabou essa temporada. Aí a gente fica 2 meses de férias, né? Aí o resto de fevereiro, março, abril. Normalmente na primeira semana de maio a gente retorna às aulas. E aí, o monobloco divulga nas redes sociais, você se inscreve, tem a mensalidade, né, que você paga para fazer, e você começa a frequentar as aulas. Começa como turma iniciante, né, você faz seu primeiro ano como turma iniciante, e normalmente a gente tem até uma pequena avaliação de transferência de turma, né, para ver se você passa para a turma 2 ou se você continua na turma de iniciante. E aí você, a partir do momento que você entrou na bateria, você faz parte. Aí você escolhe se você quer continuar, se você quer sair, se você quer parar, enfim. Tem toda essa logística. Então tem que seguir as redes sociais do monobloco. Normalmente sim, por lá que eles soltam as questões de início de inscrição, início das aulas, por lá. Instagram é o melhor meio. Qual que é o Instagram?
O Instagram é Monobloco Oficial, se eu não me engano. É o Instagram lá, o arroba deles. E é por lá que vem todas as informações. Tá? E só para o pessoal ter uma ideia, qual que é o bairro onde vai ter aula? As aulas são na Vila Madalena, tá? Que é ali no Coringa, é, na Luiz Murat, ali na descida da Luiz Murat, no final dela ali. É um lugar de fácil acesso até, né? Tem metrô perto. E é bem bacana. E toda quarta-feira, a partir de maio até fevereiro. E à noite, essas aulas são... À noite, a turma 1 começa às 7h30 e vai até às 9h, 1h30 de aula. E a turma 2 começa às 9h15, mais ou menos, e vai até umas 10h30. Que bacana. E tem mais alguma coisa que você queria contar pra gente? Não, cara, acho que é isso. A gente falou bastante, a gente falou bem. Não, é que assim, a gente tem essa... O monobloco, ele preza muito pelo ensinamento, né? Então, assim, a gente costuma falar, se o batuqueiro tá chegando lá, ele quer só farra, só curtir e fazer de qualquer jeito, o monobloco talvez não seja o bloco ideal para aquela pessoa. Existem blocos que fazem mais isso, e não tem problema. Mas o monobloco preza mais pela didática, né? Pelo entendimento, pela postura, pelo ensinamento em si, do zero, para o cara mesmo saber o que ele está fazendo. Então, a gente já pegou vários alunos que chegam lá e que, quero fazer o quê? Que horas tu faz? Pô, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Cara, calma, sabe? Você vai ter seu tempo, você precisa aprender. Então, existe entre os blocos, esses ideais que tem o bloco que curte mais a farra e vai lá e toca, e tem o bloco que gosta de ensinar, que gosta mais certinho, né? Que a pessoa aprenda realmente. E o monobloco se encaixa mais nisso daí. O que não é um problema, né? É a filosofia do bloco que eu particularmente gosto. A gente, como professor, a gente gosta de ensinar, e a gente gosta de ver a pessoa aprendendo, né? Evoluindo, é super gratificante. Você vê o cara que começou ali do zero, e hoje em dia ele tá tocando, tá desfilando, tá sabendo fazer tudo certinho. Então, tem isso, entendeu? A gente faz um método que chama o método do passo, que a gente fica com o corpo, com o movimento corporal, a gente explica uma linguagem pro aluno, né, do movimento do passo, para a gente criar uma linguagem de comunicação com o aluno. Então, depois eu falo para você, você tem que tocar e você vai acentuar no tempo 2 e no tempo E do 3, por exemplo. Se o cara já entendeu aquilo, no início das aulas, ele vai entender o que eu estou falando, certo? Então, na linguagem corporal do passo, eu falo isso para ele, ele entende e ele executa. Então, o bloco preza muito por isso, e eu, particularmente, acho bem bacana. Agora vem uma curiosidade, como vocês andam, vocês caminham, vocês têm que caminhar no mesmo ritmo, né? Porque senão dá uma no cérebro. Se o teu gosto estiver num ritmo e a tua mão em outro, Pois complica, né? o caminhar não é um negócio, não é uma coisa muito longa que a gente faz. A gente vai parando, né? Então a gente dá alguns passinhos e para de novo. Dá mais alguns passinhos e para de novo. Então, no contexto maior de estilo, a gente está mais parado do que andando, né? Tocando, né? Porque o trajeto é curto e a gente vai picando. Então, anda-se pouco. Mas na hora da caminhada, você tá com o instrumento parado, pendurado, então ele balança, né? Às vezes você perde um pouco do movimento ali, mas nada que derrube, assim. É mais você tá ali sabendo o que tá fazendo e se por um acaso tem algum problema, consertar o mais rápido possível, entendeu? Sim, também assim, tem a prática, né, de anos, né? Então é difícil. Com certeza. E aí, por exemplo, você pega um aluno que começou desde o início mesmo, desde maio, ele lá em fevereiro ele já repetiu aquilo várias e várias vezes, ele já fez aquilo várias vezes, então já tá na memória corporal da pessoa, entendeu? Então, ele já executa com muito mais firmeza e muito mais sabendo do que tá fazendo. Fácil. Por isso que a gente também tem a questão das faltas, né? A gente, vê que é um aluno que tá faltando muito. Daí a produção, os produtores da oficina tentam entrar em contato, falam, e aí, tá acontecendo alguma coisa, tá faltando muito, não sei o quê. Porque não adianta o cara ir 2, 3 aulas e querer ir na apresentação lá, o cara pegar o instrumento pra querer tocar, entendeu? Ele não vai saber.
ele não aprendeu. Então a gente tem todo esse trabalho de que quantidade de faltas é uma coisa muito pro aluno, às vezes ele pode perder uma apresentação porque faltou muito, entendeu? Então tem essa avaliação também. Por tudo que você está falando pra gente, o monobloco é uma coisa muito séria. Sim, É muito levado a sério, né? Não é de errado, vamos se juntar, vamos fazer e seja o que Deus quiser, né? exato, exatamente. Regrado, muito certinho. Então, quem tá afim, pelo que eu entendi, quem tá afim de seguir algo assim, procura vocês. Sim, Só pode fazer farra, tem um tempo para isso, né? eu costumo brincar assim, tem lugar para todo mundo, né? Tem lugar para o cara que quer aprender realmente, entender tudo, entender a musicalidade, saber o que ele tá fazendo, e tem lugar para o cara que quer só chegar, beber cerveja, tocar e não tem problema, entendeu? Todo mundo se encaixa em um lugar. Só que assim, é que a gente falou, se a gente identifica que no monobloco chegou uma pessoa que tá mais pro ideal de um outro tipo de bloco, a gente conversa, ó, cara, você precisa faltar tanto, você tem que fazer as aulas assim, não sei o quê. E aí vai da pessoa. Mas tudo se encaixa, tá vendo? E agora você também deixou curioso com outra coisa. Por exemplo, carnaval, o povo bebe, né? Tem. E o pessoal do monobloco. Cara, a gente tenta fazer a consciência de cada um, entendeu? E é difícil, a gente sempre tá batendo nessa tecla, mas eu acho que também, vindo do princípio de que a pessoa que tá lá, ela está na intenção de aprender a tocar, ela tem a consciência de que ela não vai encher a cara antes do desfile, por exemplo, entendeu? Ela não vai botar tudo a perder o trabalho que ela teve no ano inteiro. Então, a consciência da galera normalmente costuma pesar pro lado bom. Então, o pessoal segura um pouco na bebida, né? Dá uma... Não chuta o balde antes de começar o desfile, não. Mas, às vezes, tem casos de a gente ver que uma pessoa passou um pouco do ponto. A gente nunca teve o caso de ter que tirar alguém da bateria por estar com muita cerveja na cabeça. Isso não chegou nesse ponto. Mas a gente às vezes percebe algumas pessoas que exageraram um pouco mais, e aí a gente dá um toque, ó, fulano, você, cara, na próxima você não vai poder fazer isso não, porque você passou do ponto, vai falar, não, desculpa, então não sei o quê. E segue, entendeu? A pessoa no próximo ano ela já sabe que ela não vai vacilar de novo. Entendi. Outra coisa, quem procura mais o monobloco para tocar no monobloco, homem ou mulher? Cara, eu vou te falar que tem bastante mulher, viu? Eu acho que mulher tem mais do que homem. Olha, É bem legal isso. Eu acho muito legal. E tem bastante gente de com idades acima de 50, tem gente também, tem uma quantidade legal. 50 é bem novinho. Entendeu? É tranquilo. Não tem problema nenhum. A gente fala assim, tem um pouco de tudo. Tem a pessoa de 60 e tantos, tem o cara de 20 e poucos, tem mais mulher. Tem homem que tem gente que tem experiência, tem gente que nunca viu nada, tem um pouco de tudo. E faz parte também do trabalho nosso de professor, identificar com os seus alunos uma linguagem que você vai conseguir falar com ele, entendeu? Às vezes, se eu falar para você, isso, aquilo, você vai entender, mas o cara que tá do teu lado vai olhar para mim e falar, cara, o que você falou, entendeu? Às vezes eu tenho que, no mesmo instrumento, na caixa, o que eu falo para um não é o que o outro vai entender. Então eu tenho que identificar como que eu consigo passar uma mensagem da forma mais fácil para cada aluno meu, entendeu? Isso faz parte também do nosso entendimento, do nosso trabalho. Não adianta eu falar exatamente a mesma coisa, que às vezes não está entendendo. Então eu tenho que, né, pensar numa outra forma de explicar aquilo para uma pessoa. Faz parte também do dia a dia nosso ali. Bom dia. E é mais fácil você ensinar para um cara de 20 ou para um cara de 60, 70? Cara, eu acho que não tem essa comparação. Eu acho que é muito da pessoa mesmo, entendeu? Eu acho que é muito da pessoa. Às vezes o cara de 20 tem uma baita dificuldade e o cara de 60 tira de ler. É difícil falar, é difícil de dizer. Não tem essa forma exata. É muito do dia a dia mesmo. Que legal. Ai, Bacana. Se animou, Sidney? Não, você se animou?
Animei. Bora, bicho. Em maio começa as Uma aulas. experiência, eu ia ter facilidade. Se eu acabar bateria, né? Eu não ter facilidade. A única coisa é que eu não ia poder tocar caixa. Chegou a bola diantinho daqui, não dá. Mas eu costumo, assim, né? Eu sempre falo, a pessoa chega lá, eu vou fazer uma aula experimentando na caixa. E aí, o que você achou? Pô, essa mão esquerda vai me pegar. Todo mundo fala isso, cara. É 10 de 10. Eu sempre falo, não desiste por causa da mão esquerda. Você vai acostumar. Daqui a pouco fica natural o movimento, você vai entender. Só hora que você perceber, você já tá fazendo sem nem ficar mais olhando. Já vai estar com o movimento fluindo no teu corpo já. Aí a pessoa, tá bom, beleza. Mas sempre tem essa questão da mão esquerda na cancha. E você, Duca, vai lá? Olha, eu não tenho muito talento, não, tá? Para tocar instrumentos, então eu acho melhor só acompanhar, ir lá no Ibirapuera, curtir, que eu acho que é melhor para mim. Para não passar vergonha. Já vamos hoje na áudio, já começa Opa! na áudio hoje pra ver como é que é. Você já acostumar, aí na semana que vem você vai ver no poema. Com certeza. Bacana. Lucas, você quer deixar alguma coisa, alguma rede social tua, alguma coisa? Cara, eu tenho meu Instagram, né? Lá eu posto um pouco da minha vida mesmo, não é muito voltado para a questão da música em si. Posto um pouco de tudo, tá? Eu coloco um pouco também de conteúdo de música, uns vídeos. Quando tem show, a gente coloca um pouco mais de informação, né? A gente faz coisa de conteúdos na passagem de som, a gente já começa a gravar alguma coisa, que nem hoje vai ser um dia assim. Então, sempre tem o Instagram do Monobloco também sempre posta algumas coisas e marca a gente. Então, o meu Instagram é Lucas C. Almeida _, né? Lá tem um pouquinho de tudo da minha vida e um pouco também da música do Monobloco também, que a gente sempre vai deixando por lá os registros. Bacana. Ô, Lucas, foi um prazer te rever, né? Você trabalhou com a gente lá, né? Faz tempo, né? O tempo passa pra caramba, né? Pô, faz o quê? 7 anos que você saiu? Sim. 7 anos. Então, passou Mais mais. muito tempo. Mas já um prazer, foi legal a gente entender um pouco mais de bloco, um pouco mais de novo bloco, tudo isso. E vamos ver se eu me animo aí lá. Bora. Não, eu nem gosto, porque a melhor talvez eu vá mesmo. A melhor eu tenho que pensar muito se eu vou tocar numa caixa. Cara, a gente tá sempre de portas abertas. A gente costuma dizer que, assim, se você tá lá disposto a aprender e tá tirando um tempo do seu dia para estar lá com a gente, cara, a gente tem que receber isso de portas abertas e tratar a pessoa da melhor forma possível. E o nosso intuito é sempre fazer com que aquela pessoa aprenda o instrumento e saiba tocar. Porque é muito gratificante você ver uma pessoa na primeira aula e ver a pessoa agora tocando, se apresentando e curtindo muito e feliz com o que ela alcançou. É muito legal e isso é muito gratificante. Eu costumo dizer que é isso que move a gente no ano seguinte começar de novo, entendeu? Porque é trabalhoso, é cansativo. Eu não moro em São Paulo, né? Eu moro em outra cidade. Então, toda quarta-feira eu vou para São Paulo para dar aula e volto. Então, tem esse ponto para mim específico. Mas a satisfação de ver a galera aprendendo, evoluindo, é o que move a gente e é o que eu gosto muito, eu acho muito bacana. Legal. Queria agradecer você ter dispensado esse tempo aqui com a gente, para dar todas as suas informações, né? E quem sabe vai dar uma passada no Hidra, né? Quando você vier aqui para São Paulo. Com certeza, com certeza. Ver a gente lá. Vocês estão no mesmo lugar ainda? Estamos no mesmo lugar, mas está um pouco diferente, está maior. Imaginei, né? Que bom. Até o estúdio que o Duca tá, é lá mesmo. Sim, Não sei se era a mesma parte que tinha embaixo, que era vazia, sim. e tal, que a gente chamava de calabouço. A gente fez 2 andares lá, o estúdio era um dos andares. Que bacana, que legal, que legal. Fico feliz por vocês também. É bacana, então. Lucas, obrigadão também pela tua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu gosto muito de carnaval, embora não seja muito bom para tocar instrumentos, mas eu curto bastante. Realmente uma festa popular, uma festa maravilhosa. E já estamos no ritmo, né?
Muito obrigado. Se você for na oficina, Duca, com certeza você vai achar o instrumento que você vai se encaixar, não tenho dúvida. Olha, vou pensar com carinho. Felicidade é bem com surdo. É? É verdade. Quem sabe? Bacana. Bacana. Então, gente, eu sou do Silvio Crespo, com isso a gente foi.